Vamos falar sobre nomes aleatórios da lista de 55 jogadores convocados ou pré-convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. É o tema do vídeo de agora. Você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas redes sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, porque a gente vai falar sobre isso. Nesta terça-feira, um trabalho espetacular da equipe de apuração da TNT Esportes, e aí eu vou citar o nome aqui da galera, porque eu sou obrigado a citar o nome de quem fez esse trabalho fantástico, tá? Vamos lá, cadê o nome da galera? Monique Danello, Rodrigo Fragoso, Aline Nastari, Priscila Senhorães, nosso grande Otávio Rodrigues, Arthur Quesada, nossa Bia Zoccoler. Todos eles fizeram um mutirão para batalhar ali, para descobrir a lista dos 55 jogadores que o Ancelotti pré-convocou para a Copa do Mundo. Sempre lembrando, né? Dessa vez, a FIFA solicitou uma lista de 55 jogadores e qualquer nome que esteja na lista final de 26 para a Copa do Mundo, precisa estar obrigatoriamente nessa lista de 55. Então, por isso que são muitos jogadores, 6 goleiros, 20 jogadores de defesa, 11 meio-campistas e 18 atacantes, num total de 55 nomes. Então, fica aqui os nossos elogios a essa galera que fez um trabalho de apuração muito grande para descobrir esses nomes, considerando que a CBF decidiu, por escolha da CBF, não divulgar essa lista dos 55. Outras seleções, como por exemplo a Argentina, divulgou a lista dos 55. E aí a produção aqui da TNT Sport me pediu para eu analisar os nomes aleatórios dessa lista, né? Porque a gente não vai achar os goleiros, por exemplo, Alisson, Bento, Ederson e Hugo Souza, todo mundo sabia que iam estar. Que esses 4 iam estar, porque foram os goleiros que trabalharam com o Ancelotti praticamente o tempo todo. E aí, dentre os goleiros, tem um nome que eu considero bem aleatório, o do Everton, hoje no Grêmio, e que até o ano passado jogava no Palmeiras. Esse eu considero um nome aleatório, por alguns motivos. Primeiro, não trabalhou com o Carlo Ancelotti, né? É um goleiro que a gente tem a sensação clara que os melhores dias dele já passaram, tanto é que ele foi para a última Copa do Mundo, e o Everton tá lá. Acho que ali tá muito claro que tem uma carga muito grande do Taffarel, que trabalhou com o Everton um bom tempo na comissão técnica do Tite e nas anteriores, e acho que ali, nessa posição de 6º goleiro, acabou aparecendo o Everton, né? Muita gente achava que poderia pintar o Fábio nessa lista, acabou não acontecendo. O Rafael do São Paulo talvez pudesse aparecer. Acho que o Everton acabou sendo um pouco aleatório. Nos defensores, Alexandro era esperado. Alexandro Ribeiro, apesar das lesões, é um cara que o Ancelotti gostou demais. Bremer, Carlos Augusto, Danilo do Flamengo, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães. Todos esses eram cartada certa na lista dos 55. O Ibanez, que apareceu na última hora, mas está lá. Aí a gente começa a ter alguns nomes aqui que a gente estava na dúvida se iriam ou não. O Kaique Bruno apareceu na última lista. Acho muito merecido, tá? Mas acaba sendo um pouco aleatório. O Luciano Juba também. Merecidíssimo. O Kaique Bruno e o Luciano Juba estão entre os melhores laterais esquerdos do Brasil, pelo menos há 2 ou 3 temporadas. Então acaba sendo merecido. Mas acho um pouco surpreendente que eles apareçam. O Léo Ortiz, que lá no começo trabalhou com o Ancelotti, foi convocado 2 vezes e depois sumiu, também me parece um pouco aleatório estar aqui, mas acho que reconhece o grande momento. E aí tem talvez o nome mais aleatório de todos da defesa, que é o Natan. Natan é aquele zagueiro que foi revelado pelo Flamengo ali em 2020, 2021, aí foi vendido para o Red Bull Bragantino, do Red Bull Bragantino foi para o Napoli, até teve bons momentos no Napoli, e agora mais recentemente estava no Betis,
Inclusive o Betis garantiu vaga na Champions nesta terça-feira e o Nathan tem uma boa temporada, mas é um cara que estava completamente fora do radar. Faz uma boa temporada, acho que ele tem muito potencial, mas o Nathan aparecer acaba sendo muito aleatório. O Paulo Henrique, o PH, participou de jogo com a seleção, né? Foi titular contra o Japão, fez gol, jogou bem naquela data FIFA da Ásia, de Coreia e Japão, mas tinha sumido e voltou. Então acabou sendo um pouco surpreendente. Ainda tem Vitinho, do Botafogo, outro lateral direito que apareceu no ciclo. O Wesley era carta considerada certa, porque acho que inclusive vai estar entre os 26. E o Vitor Reis, outro nome que acabou surpreendendo entre os 55, mas também foi chamado recentemente para compor o grupo. E aí tem um nome que chama muita atenção, Thiago Silva. Thiago Silva, o Ancelotti se referiu ao Thiago Silva ao longo do ciclo, dizendo que conhece muito bem o Thiago Silva, que trabalhou com o Thiago Silva e tudo, mas que não tinha chamado, mas que conhecia. E o Thiago Silva aparece na lista, acho que mais como uma bola de segurança para um eventual corte de um Marquinhos e o Gabriel Magalhães, e talvez o Ancelotti queira alguém claramente uma bola de segurança, uma certeza, mas acaba sendo uma surpresa muito grande porque ele não foi chamado. Então aqui, de aleatório até aqui, entre goleiros e defensores, acho o Everton bem aleatório, acho o Nathan muito aleatório, acho o Thiago Silva muito aleatório. Outros menos, mas surpreendentes, o Vitor Reis aparecer, o Paulo Henrique aparecer, o Léo Ortiz aparecer, acho surpreendente. Kaique Bruno e Luciano Juba nem vou colocar, porque acho que reconhece as duas excelentes temporadas que eles fizeram. Vamos para meio-campistas. Entre os meio-campistas, eu acho que não tem... Eu acho que talvez tenha um nome bem aleatório. Quer dizer, entre os meio-campistas, acho que talvez nem tenha nome muito aleatório, não. Tem alguns nomes que acho difícil a gente entender a cabeça do Ancelotti. Por exemplo, o Andrés Pereira, que não teve oportunidade com ele e fez uma segunda metade de 25 e uma primeira metade de 26, excelente. Tá entre os 55. O Matheus Pereira joga há 18 meses uma bola espetacular. E o Ancelotti, apesar de já ter colocado o Matheus Pereira em listas largas, né, a lista de 55 em outras datas FIFA, nunca chamou o Matheus Pereira para atuar, para jogar, para dar minutos para o Matheus Pereira. Aparece aqui também. O Ederson acaba sendo um pouco surpreendente e a volta do Gerson. Gerson foi chamado lá na primeira lista e depois sumiu. Mas está aqui entre os 55. Mas aleatório, super aleatório, na lista de meio-campista, eu acho que não tem ninguém. Eu acho que todos ali... Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo do Botafogo, Fabinho, Paquetá e Gabriel Sara, esses 7 estavam na conta aí de praticamente todo mundo. O Gerson acabou aparecendo uma surpresa, o Matheus Pereira também e o Andrés Pereira acabou sendo uma surpresa também. Aí vamos para os atacantes. Nos atacantes, eu acho que a gente tem aqui, assim, de aleatório mesmo, eu acho que tem o Samuel Lino, que foi chamado em uma data FIFA, mas nas eliminatórias lá, e eu acho que foi uma chamada muito, muito equivocada, né? Acho que até o Samuel Lino melhorou em relação ao ano passado. Esse ano está jogando até melhor, com bons números, mas também algumas atuações abaixo. É um pouco aleatório. E aí, as outras, eu acho que estavam tudo dentro do esperado e já tinham sido chamados em outros momentos. Ou chamados para efetivamente para a convocação dos 26, ou chamados em listas largas de 55. Então, por exemplo, o Neymar já tinha aparecido em lista, aliás, tinha aparecido em todas as listas de 55, não dá pra gente chamar isso de aleatório. O Pedro tinha aparecido em lista de 55 nomes, embora nunca tivesse sido convocado. Quem mais aqui?
O Savinho não teve muitas oportunidades, mas acaba sendo um pouco surpreendente, não aleatório. Acho que dos atacantes, aleatório mesmo é o Gabriel Jesus. Não pela qualidade do Gabriel Jesus, mas pelo fato dele não ter aparecido no radar de muita gente. Inclusive, foi um dos últimos nomes a precisar ser confirmado pela equipe de apuração aqui da TNT Esportes. O Gabriel Jesus acho que acabou sendo bem aleatório, acabou sendo bem surpreendente. Mas aqui dos atacantes, Antony, acho que não vai estar na lista final, mas é um jogador que tem total merecimento de estar entre 55. Endrick acho que vai estar na lista final. O Gabriel Jesus, acho que esse é bem aleatório, considerando o contexto. O Martinelli, acho que vai estar na lista final. Acho que o Igor Jesus não vai estar na lista final, mas é um cara que teve no radar do Ancelotti. Igor Thiago, boa chance de estar na lista final. João Pedro, acho que esse tem possibilidade de cair. O Caio Jorge foi chamado pelo Ancelotti. O Luiz Henrique vai estar na lista final. O Matheus Cunha vai estar na lista final. Neymar, não sabemos se vai estar na lista final. Pedro, acho que não vai dar tempo de estar na lista final, apesar do Ancelotti estar olhando com bons olhos para ele. Rafinha está lá. Ryan tem boas chances com o corte do Estevão. Richarlison já teve muito cartaz, mas acho que vai ficar fora. Samuel Lino, acho que não tem chance de estar na lista final. Savinho, acho que não tem chance de estar na lista final. E acho que o Vini Júnior está confirmado. Então seriam mais ou menos esses. E aí? O que você achou desses nomes que eu considerei aleatório? Você também acha aleatório? Ficou faltando alguém? Muita gente falando do zagueiro Murilo, ex-Corinthians, no Nottingham Forest. Mas não apareceu na lista final. Parece que o Murilo está, de fato, fora, carta fora do baralho com essa comissão técnica. Não apareceu nem entre os 55. Então, assim, o que você acha? Que nome você acha que de fato é aleatório? Ou algum nome que eu não considerei aleatório que você acha aleatório? Ou algum nome que ficou faltando? Diz aqui embaixo nos comentários. Sempre aquela interatividade bacana que você faz, deixar like, se inscrever, deixar o gostei, deixar o não gostei, compartilhar, se inscrever, toda aquela interatividade importante aqui pra gente no trabalho aqui da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta com um vídeo falando sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo. Muito vídeo de seleção brasileira e de Copa do Mundo aqui nas mídias sociais da TNT. Um abraço. Tchau.